Vamos lá, meus irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos falar sobre segurança da salvação. É uma doutrina bíblica de fundamental importância para o crente. Tá certo? Tem muito crente que acha que pode perder a salvação. Pecou, entrou em crise, entrou em depressão, né? Será que o crente pode perder a sua salvação ou não? Pode ou não pode? Então vocês estão bem, então, né? Está todo mundo salvo aqui, está todo mundo no céu. Hein? Esse é um assunto importante para a gente entender. Evangelho de João, capítulo 10. Gostaria que você lesse comigo. A partir do versículo 22, de João 10, vamos lá? Nós estamos dando doutrina bíblica a partir do texto bíblico. A última vez que nós falamos aqui foi sobre santificação, aquela questão de mudança de hábito. Foi isso? Como é que a gente muda? Como é que o Espírito Santo vai trabalhando no processo de santificação? Substituindo o hábito. Aquele que mentia, não mente mais e passa a falar o quê? A verdade. Aquele que roubava, para de roubar, vai trabalhar para ter para si, para abençoar a vida de outros. Agora, esse assunto é um assunto que incomoda muita gente. Diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. 10:22. Era o quê? Inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Somos um. Um crente resolve pecar, vai para o motel com uma dona, chega lá, tem um infarto e morre. Esse crente vai para o céu? Estou fazendo pergunta difícil? Quer que eu repita? Hein? Você é crente. Crente. Jogou na loteria, acertou na quina, tem um infarto e morre. Vai para o céu ou não? Então é bom demais ser crente, né? Tá bom demais. Hein? Vai para o céu. Se pagar, e se der uma oferta para o galpão, eu dou um atestado. Eu dou uma indulgência. Irmãos, tem muita gente na igreja que vive muito inseguro a respeito dessa doutrina. Porque existe uma diferença, eu diria assim, de semântica, entre ter certeza da salvação e ter segurança da salvação. Ter certeza da salvação é algo muito subjetivo. Porque tem hora que eu acho que eu sou crente, mas tem hora que eu acho que eu não sou crente. Quem aqui já passou por uma crise, ou desde a mocidade, e achou que você não era crente? Levanta a mão. Ou um crente assim, meia boca assim. Crente de meio expediente, só vem domingo de manhã. Todo mundo passou por isso. Até João Batista, quando estava preso,
Ele entrou em crise e ele mandou perguntar para Jesus se ele era o quê? O Messias. João Batista, o homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, entrou numa crise espiritual. Quem não já passou aqui pela crise de Tomé? Eu só acredito se eu o quê? Eu só acredito que Deus vai nos dar esse galpão na hora que o dinheiro estiver na conta. Meu filho, então, não precisa de fé, é só fazer o cheque. Porque Deus primeiro dá o sonho, depois Ele manda o quê? Os recursos. Esses sinais seguirão aos que creem. Você crê e os sinais vão o quê? Seguindo você. É desse jeito. Agora, segurança da salvação é algo objetivo. É algo que não está em mim, mas a garantia da minha salvação está onde? Em Deus. Em Deus. Certo? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vocês se lembram quando Paulo plantou essa igreja lá em Filipos? Casa de Lídia, carcereiro de Filipos. Depois Paulo escreve essa carta, carta da alegria, para falar sobre essa doutrina também. E ele vai dizer algo muito importante no versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo o quê? 6. O que diz aí? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de... Presta atenção nesse versículo. Paulo está plenamente o quê? Certo, ele está convicto. Eu sei em quem tenho crido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então é uma convicção. Ele diz de que aquele que começou boa obra em vós. Presta atenção na linguagem aí. Em vós é diferente de através de vós, não é isso? Ou seja, a boa obra aqui é a obra da salvação. A boa obra aqui é a obra da santificação. E essa obra está sendo operada por Deus, não através de vós, mas em vós. Somos passivos nesse processo. Deus opera em nós. E ele diz, ele que começou essa boa obra em vós, há de que completá-la até o dia de Cristo Jesus. Significa que eu e você, nós não podemos, mesmo morrendo no caminho, isso não vai atrapalhar a obra que Deus começou a realizar em nós. E qual é essa obra? Nos conformar à imagem do seu Filho. Esse é o projeto de Deus. A salvação não é somente transportar do império das trevas para o reino da luz, mas é uma ação completa, que começa com a união com Cristo, com a regeneração, com a conversão, com a justificação pela fé, com a adoção de filhos, com o processo de santificação e com a glorificação. É uma obra o quê? Completa. E Paulo está dizendo o seguinte, não depende de mim. Ele que começou, ele vai o quê? Completar. Completar. Vocês entendem assim ou não? O que vocês acham? Se existe algo que é esquisito na Bíblia e que não aparece na Bíblia, é que Deus começou algo e depois Ele não concluiu. Tudo que Ele começa a fazer, isso é um princípio espiritual. Mas vamos entrar nos detalhes dessa doutrina. Vamos lá para João, capítulo 10. Qual é o fundamento dessa doutrina? Em que essa doutrina da segurança da salvação, ela se fundamenta? Quais são as bases, os pilares, as vigas que sustentam essa doutrina, esse ensino da palavra de Deus? João capítulo 10. Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu
respeito. Mas vós não credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. Veja que o crer aí é o quê? A consequência. Qual é a causa? Hein? A eleição. Não sois o quê? Minhas ovelhas. O sujeito, para ser salvo, ele precisa crer em Cristo. Crer na pessoa de Cristo, crer que em Cristo crer nas obras de Cristo. Ele precisa crer. Mas para ele crer, ele precisa ter sido o quê? Primeiro, escolhido. Doutrina da eleição. Vamos para Atos 13, 48. Atos 13, 48. Vou fazer um exercício de lógica aqui, tá certo? Atos 13, 48. O que é que diz aí? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para... O crer aí é consequência ou é causa? Hein? Consequência. Então tem pastor que prega assim: Senhor, olha, o irmão aqui escreve o nome desse irmão no livro da vida, como se tivesse um anjo lá desocupado escrevendo o nome de crente. Não é assim não. Deus já deu para Jesus a relação dos eleitos. Certo? Isso você tem que entender. Creram todos que estavam destinados para a vida eterna. Essa palavra destinados aí significa arrolados. É aquela linguagem que aparece em Filipenses do livro da vida. O que é que Jesus Cristo disse lá para os seus discípulos? Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Quem escreveu? Deus. Quem pode apagar? Você acha que o diabo pode entrar lá e apagar? Ninguém pode apagar. Tá certo? Agora, irmãos, tem uma coisa também. Porque quem crê, obedece. Fé pressupõe o quê? Obediência. Porque você pode dizer assim: não, eu sou salvo mesmo, eu não vou perder minha salvação, e você vive uma vida de desobediência a Deus. Você não está evidenciando que você é alguém o quê? Salvo. Porque tem gente que ele acha que ser crente é saber a confissão de fé. Conheço a confissão de fé, conheço o símbolo de fé da igreja presbiteriana, conheço tudo. Tem uns que dizem assim: pastor, eu não estou nem na escola dominical, porque eu já sei tudo. Eu já aprendi tudo. Outro dia um presbítero disse isso para mim. E eu fiquei com pena dele. Porque Jesus disse que nós temos que aprender. Jesus disse assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Será que nós já aprendemos tudo que Jesus disse? Hein? E aquele que ele não diz, que a gente não sabe, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas... E aí lá no céu, Paulo diz que eu conhecerei, como também sou o quê? Conhecido. Nós teremos uma dimensão, nós veremos como ele é, e seremos semelhante a ele. E aí você vai aprender coisas, aquilo que os olhos não viram, nem jamais chegou ao conhecimento humano. É aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Por isso que Jesus Cristo diz assim para esses caras: ó, vocês não creem. Vocês não creem, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. Das minhas ovelhas. Agora, irmãos, veja lá, volta um pouquinho atrás aí. E eu queria que você observasse. Jesus diz assim no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Preste atenção. Se a primeira viga de sustentação é a doutrina da eleição, a segunda viga que dá sustentação à nossa segurança de salvação é a obra o quê?
expiatória de Cristo. Aqueles que Deus escolheu, Cristo o quê? Morreu por eles. Então preste atenção, Jesus Cristo, ele quando subiu ao Calvário e quando ressuscitou, ele sabia ou não por quem estava morrendo? Sabia. Por que ele estava morrendo? Hein? Vocês leram agora no texto. Pelas minhas ovelhas. Não é pelos bodes. Não era pelos corintianos. São Paulino está saindo do buraco. Vamos continuar perseverando, né? Veja no texto, irmãos. Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E ele vai dizer no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém o quê? Conduzi-las. Mas eu queria que você lesse verso 17 e 18 comigo, vamos lá? Por isso, o Pai, porque eu dou a minha vida para... Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente tenho autoridade para entregar e também para este mandato recebi de meu Pai. Então, você entende aqui que o sacrifício de Cristo foi um ato voluntário de Cristo, espontâneo de Cristo, certo? E ele morreu sabendo por quem estava morrendo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Uma ovelha pela qual Cristo morreu, ela pode se perder? Hein? Pode ou não pode? Pode como? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mesmo por aquele crente safado que morreu, se ele for crente. Agora, se ele for adúltero mesmo, se ele for um sujeito, né? Por exemplo, Sansão passou a vida desobedecendo. Sansão, não era isso? Um crentão, cheio do Espírito Santo, nasceu como resposta de oração, nasceu para ser o libertador de Israel, nasceu cheio do Espírito Santo, mas o homem não podia ver uma casa da luz vermelha. O homem tinha uma disfunção sexual que gostava de quenga. Certo? Vocês estão me entendendo ou quer que eu explique? Crente. Crente. E morreu. E aí se dizer se matou. Se matou nada, ele matou. E ele aparece lá em Hebreus capítulo 11 como herói o quê? Da fé. Herói da fé. Então tem muita coisa misteriosa entre os céus e a terra, né? Oswald Smith, ele disse que quando ele chegar no céu, ele vai ter 3 surpresas. A primeira, dele estar lá. A segunda, dele não encontrar com gente que ele pensava que estava lá. E a terceira decepção dele é encontrar gente que ele jamais pensaria que fosse para lá. Então você fique esperto aí, porque nós vamos ter muita surpresa no céu, né? E você tem que entender o que Jesus Cristo está colocando aqui. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E eu dou, no versículo 15, e dou a minha vida pelas o quê? Ovelhas. Ovelhas. Você tem que entender isso, irmãos. A segurança da nossa salvação não está na nossa capacidade de perseverar. A segurança da nossa salvação, ela não é subjetiva. A segurança da nossa salvação está, primeiro, na doutrina da eleição, segundo, na doutrina da expiação de Cristo. Expiação de Cristo. Mas vamos voltar lá para João 10. Texto básico que nós usamos aqui. Jesus, no verso 26, diz, mas vós não credes porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. Versículo 27, o que é que diz aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 coisas importantes aqui. Primeiro,
a doutrina do chamado de Deus. Isso se chama vocação eficaz. Isso se chama chamado irresistível. Aquele que Deus escolheu, aquele pelo qual Cristo morreu, esse também será o quê? Chamado. Chamado. E é tão bonito aqui nesse texto, porque ele diz claramente que as minhas ovelhas ouvem o que? A minha voz. Como é que a ovelha ouve a voz de Jesus? A gente não canta aquele que doce voz tem meu Salvador? Voz tão terna e graciosa, não é isso? Como é que Deus nos chama? Pela palavra. Mas quem é que age em cima da palavra? O Espírito Santo. Certo? Aqueles que Deus predestinou, a esse também o quê? Chamou. Esse chamado tem várias características. Primeiro, é um chamado pessoal. É tão interessante na Bíblia, não existe, presta atenção, conversão por atacado. A conversão, ela é o quê? Individual. Deus, quando chama Paulo, Saulo, Saulo. Deus, quando chama Samuel, Samuel, Samuel. Deus, quando chama Zaqueu, Zaqueu, o quê? Desce depressa. Então, o chamado é pessoal. O chamado é irresistível. Irresistível. É irresistível. O sujeito diz, não, eu sou crente na hora que eu quiser. Não, meu filho, não é assim não. No dia que Deus quiser, você cai de 4 pés. Não existe ninguém duro diante do poder do Espírito Santo. Agindo eu, quem impedirá? Não existe, não existe. Agora, Deus chama através do hino, Deus chama no carnaval, Deus chama no Natal, Deus chama na Páscoa, Deus chama no culto público, Deus chama na leitura bíblica, não é isso? Deus vai chamando, Deus vai chamando. Então, e quando Ele chama, a ovelha o quê? Ouve, ouve. Tem um negócio interessante no capítulo 10, eu queria que você observasse, no versículo 4, do capítulo 10, para estes, versículo 3, 10, 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias, o quê? Ele chama como? Pelo nome. Tá certo? Deus vai chamando pelo nome. Ele conhece cada ovelha pelo nome. E é tão interessante isso, meus amados irmãos, e eu queria que você observasse no versículo 5, no versículo 4, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz o quê? Dos estranhos. Aí a gente vai para João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas o quê? Me seguem. Não segue é estranho. Então tem que tomar cuidado com os crentes aí, que um dia está aqui na Presbiteriana, outro dia está lá no Valdomiro, aí outro dia está não sei aonde, aí outro dia agora é Mormon. O sujeito ele é completamente o quê? Instável do ponto de vista espiritual. Então quem ouve a voz do pastor, né? Quem ouve a voz do pastor, e o pastor aí é Jesus, não seguirá a voz de estranhos. Não vai. Não dá para você seguir a Jesus e seguir Allan Kardec. Tem uns espíritas cristãos assim, né? Ah, eu sou cristão, mas sigo Allan Kardec. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você é de Jesus. Você se lembra, Milton pregou aqui a semana passada sobre isso, né? João capítulo 6, quando Jesus disse para os discípulos, vocês também não querem se retirar? E ele diz, para onde não? Para quem? Para quem iremos? Dá para trocar Jesus por quem? Hein? Tem gente que está trocando pelo emprego, trocando pela mulher. Agora não vale nada esse negócio de sua mulher. Não fica botando sua mulher no lugar de Jesus, não, que sua mulher vai morrer aqui. Graças a Deus. Você não vai encontrar mulher no céu, não vai ter sogra no céu, vai ter cunhado no céu. Você vai ficar livre.
E se sua sogra botar o ônibus em cima de você, você já repreende. Diz, não é aqui que ela está. Porque todas essas relações aqui, elas são o quê? Passageiras. Tá certo? Por isso que o nosso amor, a nossa devoção a Jesus está acima de todas as nossas devoções. Então tem muita gente aí que a família, né, o projeto pessoal, o emprego, o MBA, não sei o quê, tudo está no lugar de Jesus. Mas diz aqui, olha, claramente, aquele que é de Jesus não ouve a voz de estranho, é fiel. Jesus conhece essa ovelha. Há um detalhe que eu queria destacar aqui no texto, não sei se você já pensou nisso, né? Quando eu era jovem lá na minha igreja, nós tínhamos os amigos da mocidade, não é isso? Eu não tenho. Aqueles que cresceram na igreja, foram companheiros e tal. Quem é crente aqui, assim, meio bobão, é assim. A gente cresceu na igreja, nossas amizades eram da igreja. Né? A gente começou fazendo peça de Natal na igreja, quando tinha aqueles negócios. Hoje é tudo vídeo. Mas naquele tempo não tinha. Eu me lembro de um negão que tinha lá na igreja, chamado Dedé, foi fazer a peça da reforma, e na hora dele responder, ele tinha que dizer que ele era Martinho Lutero. E na hora de responder, ele disse, meu nome é Idelso Viana Filho. Aí volta a peça, que o povo rindo, na confusão na igreja. Lembra disso? Aquelas peças que faziam. Quem é crente velho aqui sabe disso. Aquelas coisas de igreja antiga. Né? Não tinha divertimento, aí ia brincar de macaco na roda, aquele negócio todo, comer milho assado, aquilo empanzinava a noite toda, mas era uma benção. Lembra disso? Coisa antiga. E aí você olha, aí você vai, volta para o interior e pergunta, cadê fulano, cadê fulano? Muita gente o quê? Fora o quê? Da igreja. Quantos companheiros nós tivemos de Santa Ceia, irmãos, que hoje estão fora da igreja? Você fica pensando. Né? Na nossa turma de seminário, quando nós começamos, tinha quase 50, formaram 22, hoje deve ter uns 10 no ministério. Na minha turma, lá do Seminário do Norte. Então você vai vendo que a vida cristã ela é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. E aqui você tem que entender que Jesus está dizendo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós não estamos aqui para seguir uma doutrina, nós não estamos aqui para seguir uma instituição, nós estamos aqui para seguir a quem? A Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, quando na igreja a gente começa a olhar para o lado, começa a olhar para os defeitos da igreja, começa a olhar para os pecados, começa a olhar para os defeitos, a gente desanima. Mas quando você olha para Jesus, você o quê? Se fortalece, porque você segue Jesus. Ele é seu pastor. Ele é quem deu a vida por você. Ele é quem conhece você. Ele é quem cuida de você. Amém? Então nós temos que ter isso na perspectiva, senão a gente desanima. Desanima. Tá certo? Você acha que eu não já tive crise para desanimar do ministério? Toda segunda-feira é um desânimo total. Quando eu chego aqui, tem que começar tudo de novo. E quando os crentes não melhoram, aí que você fica desanimado mesmo. Irmão, vamos para o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os 3 pilares, qual é? Eleição, expiação de Cristo e chamado o quê? Irresistível. E nesse chamado aí a gente segue porque Ele nos chamou e há toda essa relação pessoal com Jesus. Eu queria que você entendesse o que está lá em João, capítulo 17, para a gente entrar no restante do texto. João 17. Versículo 6. A oração intercessória de Jesus. Que aqui tem um quarto pilar. Por que que a gente tem segurança de salvação? E aí vem a obra intercessória de Cristo. A obra intercessória de Cristo é de fundamental importância para a segurança da nossa salvação.
Você lembra de Pedro? Satanás pediu autorização para que Jesus cirandasse o quê? Com ele. E Jesus diz, olha Pedro, porque eu intercedi por você, a sua fé, ela não... A intercessão de Jesus. E você sabe que nós temos dois intercessores. Nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, intercede por nós, e lá no céu nós temos o intercessor junto ao Pai, nosso advogado, justo. Então o diabo chega lá todo dia com a lista dos meus pecados. Arival é isso, fala muito, não sei o quê, é pecador, é sem vergonha, vai lá. O diabo fala assim, Jesus diz, é verdade, esse cara não vale nada. Só que eu já morri por ele. Então já está na minha conta. Todo dia, o diabo, vosso adversário, ele está ao vosso quê? Derredor, para seduzir, para acusar, para mentir. Mas aí nós temos esse advogado justo, que intercede. Veja, Jesus diz assim em João 17, versículo 6, o que é que diz? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me... E aí versículo 9, é por eles que eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja que coisa mais linda, irmãos. João coloca aqui uma ideia nobilíssima. É que você, minha irmã, que eu esqueci seu nome, Márcia, você é um presente que o Pai deu para Jesus. Certo? Eles são meus porque tu meus deste. Então, você tem que entender aqui que a nossa segurança, ela se fundamenta nessa obra intercessória de Cristo. E essa obra intercessória de Cristo está diretamente relacionada à nossa identidade de filho, à nossa identidade de eleito, à nossa identidade de alguém que foi comprado, redimido pelo sangue de Jesus, mas principalmente porque fomos chamados e fomos presenteados. É como se nós fôssemos presentes que o Pai deu a Cristo. A Cristo. E Jesus diz, é por esses que eu rogo. É por isso que eu rogo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 8. O famoso cântico de vitória. Versículo 34. O que diz aí? Quem os condenará? Quem os condenará? Pergunta para vocês, existe a possibilidade de um crente que foi justificado por Deus, redimido por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, que tem a intercessão de Deus, pode alguém tentar condená-lo? Pode. Mas ele será condenado? Não. Por isso que a Bíblia diz, presta atenção, aplicação prática, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começar a olhar para a vida dos outros e começar a julgar uns, porque nós estamos deixando a nossa posição de réu para nos tornarmos o quê? Juízes. E há um só juiz, há um só legislador que é Deus. Ele sabe, ele conhece. Então a gente precisa tomar muito cuidado, meus amados irmãos, na igreja, porque nós temos a facilidade. Você não tem, é mais defeito meu, de olhar para as pessoas e dizer, será que esse cara é crente mesmo? Será que é convertido? E eu falo isso até às vezes com pastores. Será que esse cara é pastor mesmo? Convertido? Que o sujeito é tão ruim. Você não pensa assim, só eu.
Eu olho para o cara e não vejo evidência de uma pessoa convertida. Tem aqueles caras doidão na igreja, tem ou não tem? O cara é doidão, bocudo e tal, mas você olha e você vê lá, sinalzinho de regeneração. Mas tem uns, vocês não procuram, só eu procuro, isso é um problema meu. Você fala, será que esse cara é crente mesmo? E quando, meus amados irmãos, a questão da coerência, ela é muito grande. Porque incoerente nós somos. Não existe, todo mundo aqui é hipócrita. Nós temos um nível de hipocrisia, até aceitável ou perdoável. Tá certo? Mas eu quero dizer para você o seguinte, existe aquele hipócrita que é artista mesmo. Aquele que é. E aí não dá liga, sabe aquele negócio? Aquilo que o cara faz, aquilo que o cara fala, não dá liga. Tá certo? Tem um cara que é crente safado, mas tem aquele cara que tem lapsos de safadeza. Uma safadezazinha ali, mas não é safado. Só eu penso assim, vocês não... Está tudo gravado aí, eu estou perdido. Então, vocês são tudo santos. Né? E a gente vê, irmãos, porque a luta é muito grande. Né? E Paulo diz assim, nós que somos espirituais, nós precisamos ter compaixão das pessoas que não são tão espirituais como nós temos que levar as cargas uns dos outros. Ter compaixão, ter misericórdia. Então, veja aí, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu está no passado, ou antes quem ressuscitou no passado, o qual está à direita de Deus, é um verbo que está no presente. Então ele está lá agora. 10:25 está lá agora. Ele está lá, à direita de Deus, e também intercede por nós. Eu para estar aqui na frente pregando para vocês, é muita intercessão de Cristo. Ele intercede. Esse verbo, no grego, tem uma ideia de ato contínuo, ininterrupto. Ele intercede por nós, ininterruptamente. Sabe aquele negócio que o Senhor é quem te guarda? Ele guardará de todo mal a tua entrada e a tua saída. O guarda de Israel não vai cochilar. É uma proteção, o quê? 24 horas. Ele nos protege e nos guarda. Deu para entender? Posso seguir lá? Reta final. João capítulo 10. Segurança da salvação. Qual é o primeiro pilar da segurança? Eleição. Segundo pilar, expiação de Cristo. Terceiro pilar, chamado irresistível do Espírito Santo. Quarto pilar, intercessão de Cristo. Intercessão de Cristo. Mas aí, vamos terminar aqui em João 10, versículo 28. Jesus diz assim, eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais o quê? Perecerão. Ninguém as arrebatará da mão. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é um presente imerecido que a ovelha recebe do bom pastor. Por isso que ele é chamado de o bom pastor. Essa vida eterna, irmãos, significa que ela não pode ser o quê? Perdida temporalmente. Eu posso me perder assim no sentido de me desviar temporariamente. Mas Deus não dá e tira. Por isso que ele repete aqui, reforça, jamais o quê? Perecerão. Quando é que começa a nossa vida eterna? Hein? No ato da conversão. Lhes dou a vida eterna, presente. Você já começa a desfrutar da vida eterna o quê? Aqui. Certo? A vida eterna é um presente de Deus. E aqui o grande fato da segurança, o grande pilar da segurança da nossa salvação está na imutabilidade ou na fidelidade o quê? De Deus.
o Deus que não pode mentir. Lá em Malaquias, Deus declara lá para o povo que estava roubando Deus, fazendo culto, todo na bagunça, fazendo tudo. Aí Deus vai dizer assim, olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são o quê? Consumidos. Então, irmãos, veja bem, a segurança da nossa salvação está, por último, fundamentado no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, na imutabilidade de Deus. Ele não dá e depois tira. Ele já deu sabendo que não podia tirar. Ele já deu eternamente, por isso que é a vida eterna. E aqui no texto, ele vai repetir uma expressão de jamais o quê? Perecerão. O que é que significa jamais? Jamais, né? Jamais perecerão. E aí ele vai colocar aqui outro detalhe. E ninguém as arrebatará da minha mão. O que é que significa isso? Ninguém tem o poder de tirar. Às vezes, é nós que queremos pular da mão. Não é? Não é? Você já viu o filho quando o pai pega no colo e ele não quer ficar no colo? Que ele fica dando assim as pernas para descer? Às vezes a gente faz assim com Deus. Né? Abra sua Bíblia lá no Salmo 37. Vinte e 23 e 24. Grifa esses versículos aí. Quando você estiver em crise aí, achando que você está... eu não sou bom crente, não sei o quê. Quando você estiver assim, vem aqui e dá uma oferta missionária, irmão. Você vai melhorar. Vai ficar bonzinho, curado. Ou então vai para uma congregação aí. Vai ver os problemas que o povo enfrenta aí na periferia. Você vai ver o que é bom. Você vai descobrir que você não tem problema. Certo? Salmo 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura. Gostou aí? Quer dizer, por que ele não fica prostrado? Porque o segura na mão. Não larga. Deus não larga de mim, não larga de você. E por isso é que nós estamos aí firmes. E ainda que nós passemos por crises, por quedas, o Senhor, você ali embaixo, Ele está segurando você. Vai chegar uma hora que Ele vai levantar você. Mas Ele não solta. Por isso que João, talvez usando essa figura do salmista, o próprio Jesus, vai colocar essa expressão belíssima aqui no texto. Eu acho isso aqui fantástico. Ele vai dizer assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Significa, é o seguinte, se a gente fosse ilustrar aqui, é Jesus segurando na mão direita e o Pai na mão esquerda. E o Espírito Santo por baixo, segurando você. Então, não tem jeito de cair, tem? De soltar? Porque Jesus diz, ninguém arrebata da minha mão, depois ele diz, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Significa que o maior presente que Deus deu para Jesus foi você. Certo? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E o que é que o Pai deu para o filho? As ovelhas. Por isso que uma ovelha, quando se extravia, o pai vai atrás, o pastor vai atrás. Porque não existe nada mais precioso para Jesus do que a sua igreja, do que nós, as suas ovelhas. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Para ver se você aumenta a autoestima espiritual aí, porque, tá certo, irmão?
Agora, pastor, essa doutrina é tão abençoada que dá vontade de dar uma pecadinha. Porque se eu não vou assim, ela é tão bonita, ela traz tanto conforto para a alma. Mas eu queria que você lesse, para encerrar, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 4 em diante, 2 Pedro 1, a partir do versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Significa que Deus, além de nos dar a segurança, Ele nos dá grandes e preciosas, o quê? Promessas. Para que, crendo, desfrutando dessas promessas, nós sejamos santificados, né? E aí ele vai colocar, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa, o quê? Diligência. No processo de santificação, eu participo. Eu tenho que ser diligente, associando, né? Com a vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crescer, nós temos que frutificar, como consequência do aumento do nosso conhecimento de Cristo. Versículo 9 e 10, vamos lá? Pois aquele a quem essas coisas estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de... Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e... porque procedendo assim não tropeçareis em algum tempo. Então nós temos que confirmar a nossa eleição e a nossa o quê? Vocação, nosso chamado. Como é que a gente confirma isso? Como é que a gente evidencia isso? Crescendo em santificação. Então esse negócio de dizer, não, eu estou salvo, então vou pecar, não é coisa de crente. O crente diz, rapaz, eu sou tão salvo, eu estou tão abençoado que eu preciso me santificar mais. Deu para entender? Você não pode usar um argumento para pecar. Você não pode usar uma doutrina bíblica para justificar pecado, para justificar inércia, para justificar vida o quê? Infrutífera. Você precisa argumentar na lógica contrária, porque a quem muito lhe é dado, muito será o quê? Cobrado. Você pode ter certeza que nós que estamos hoje na graça de Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós, com Bíblia pronta, com toda a história da igreja, nós seremos mais cobrados do que os crentes do Antigo Testamento. Pode ter certeza disso. Haverá mais rigor. Tá certo, irmãos? Vocês entenderam a doutrina ou não? Está todo mundo com certeza, segurança de salvação aqui? Graças a Deus. Vamos orar? Agradecendo. Quem é que vai orar? Doutor Jairo, ora para nós aí. Agradecendo a Deus pela... Está nos visitando aqui. Vai vir um microfone aqui para o senhor orar. Quem concordar com ele diz amém no final, tá? Deus querido, obrigado por esse momento de adoração na Tua presença. Obrigado pela preciosa lição que aprendemos nessa manhã de Tuas santas palavras. Amém. E obrigado pela reafirmação da nossa fé, pelo reaquecimento da nossa fé e pela oportunidade de firmar aqueles que por algum motivo possam ter entrado aqui e se sentido indecisos por isso. Abençoa essa igreja, abençoa esse maravilhoso novo projeto de ampliação, Pai, e abençoa todo o Teu povo, que ao redor das 24 horas do domingo busca Te adorar. Amém. Cada um no seu momento em que permanece na Tua casa. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gente, muito obrigado. Vamos ter um intervalo aí para o culto às 11 horas.